Fala, galerinha, estamos aqui hoje para fazer essa entrevista com esse casal maravilhoso, a Flavinha e o Vinícius. Eles são uma referência para a gente também como musicalidade, então por isso estão convidadíssimos e por isso tivemos que estender ao nosso projeto que terminaria no último dia de julho. A gente vai estender para início de agosto, só em homenagem a esse casal maravilhoso. Só para eles poderem participar, porque eu acho assim que é um casal maravilhoso para falar de musicalidade para o samba. Para mim não tem igual. Então é um prazer ter vocês aqui com a gente, viu? Mas antes de começar, eu queria que cada um falasse um pouquinho de quem é você e como é que chegou na dança de forma bem rapidinha, bem resumida, porque falar a vida inteira que vocês estão, né? Na dança, desde crianças. Criança, né? Não tem como falar tudo, mas uma pincelada rápida. Saíram da barriga da mãe já dançando, né? Vai lá. Bom, eu comecei a dançar realmente bem cedinho, né? Eu comecei com 7 anos de idade. Nem vou falar a minha idade aqui, né? Pra não entregar. A Bianca fala que eu sou muito nova, mas não sou tão nova assim. Né? Eu tenho 29 anos, vou falar. E eu danço desde meus 7, né, por influência da minha mãe me levava para as aulas de dança, e aí eu comecei a ter interesse, né, por todo o contexto, gostava muito da ideia de todo mundo dançar com todo mundo, os amigos da minha mãe, né, mais velhos, dançando comigo, e tinha jovens, então aquilo tudo me encantava de uma maneira muito, muito intrigante, assim, sabe, para mim, naquela época. E eu queria cada vez mais aprender todos os passos, né? E todos os ritmos, e ficava me jogando, falando pro professor que eu sabia dançar. E na época eu só ficava no cantinho, prestando atenção na aula, e falava para ele, dança comigo. Ele, mas você não sabe dançar, você não faz a aula, né? As primeiras aulas. E aí eu falei, eu danço sim, eu venho em todas as aulas, não falto, dança comigo. E aí quando ele foi vendo, né, que eu poderia dançar com ele, que eu conseguia seguir todos os passos, ele começou a deixar eu fazer parte daquela turma, e foi assim, basicamente, que eu comecei a dançar, né? E a minha história com o Vini começou depois que, dentro desse mesmo projeto, surgiu uma companhia de dança, e aí a gente começou a dançar juntos, né? Assim, dentro do ambiente, porque na companhia a gente não dançava junto, porque ele sempre foi mais alto do que eu sempre fui muito pequena, então tinha outros dançarinos que era para me fazer par, que eram mais baixos, mais magros, aquela questão de companhia que a gente conhece, né, para tentar ficar de forma harmônica. Então a gente dançava pouco juntos, dançávamos nos bailes, mas a gente sempre teve esse contato. E aí depois que essa companhia acabou, foi aí que a gente se juntou para continuar ensaiando, sem pretensão nenhuma de ser profissional, nem nada. A ideia era só a gente continuar dançando, porque a dança move a gente desde criança, né? Então, quando éramos adolescentes isso foi cortado, né? Porque os nossos professores tomaram rumos diferentes. E aí a gente falou assim, pô, vamos continuar fazendo isso, a gente precisa continuar dançando. E foi aí que surgiu a nossa parceria oficialmente em 2009. Nossa, deixa eu fazer 3 perguntas. Qual era o nome desse grupo? A Companhia Estilo, Companhia de Dança Estilo, que fica no Alto do Morro do Cantagalo. Esse projeto ficou parado por um tempo, né, de 2009 até 2 anos atrás, né? E aí a gente retomou com o projeto, porque de lá surgiram vários artistas incríveis, né? Aqui do Morro do Cantagalo a gente tem várias pessoas que a gente pode citar, o Luiz Carlos, né? A gente tem outras pessoas que foram para outros ritmos também. Tem o Denis que trabalha com a dança também, é professor, não é dançarino especificamente, não faz show, mas trabalha com aulas. Tem várias pessoas que surgiram desse projeto, então nada mais justo do que a gente continuar esse projeto e encontrar vários outros talentos, né? A gente tem um monte de crianças lindas no projeto, estamos super orgulhosos, são cerca de 60 crianças, né, no início do projeto, e aí agora a gente está parado por tudo o que está acontecendo, mas a gente espera retomar com esse número de crianças também. Maravilha. Vamos lá, doutor. Eu com 4 anos de idade, minha mãe entrou para uma religião muito severa. E ao decorrer do tempo, você sabe que criança, né, gosta de fazer atividades e tal. E eu sempre pedia a ela para fazer, sei lá, jogar bola,
para fazer capoeira e etc. E ela sempre falava que era coisa mundana, né? Por conta da religião. E com 13 anos eu me lembro que eu olhei da janela, tinha um casal ensaiando um passinho de bolero. Eles estavam treinando, né? Tinha acabado de aprender, aí eu olhei assim, eu falei, caramba, aquilo ali é muito fácil, pô, eu consigo pegar. Aí eu olhei de novo, e aí escondido da minha mãe, eu fui lá e reproduzi a movimentação certinha. Eu vi que eu tinha muita facilidade para aprender olhando, né? Aí me lembro que no dia seguinte, eu indo para o colégio, eu encontrei esse menino e perguntei a ele o que era aquilo. Ele falou que era dança de salão, que ele estava treinando bolero e tal. Me falou onde aconteciam as aulas, que é na parte alta aqui do Morro do Cantagalo, né? Que é esse projeto que a Flavinha acabou de falar. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu desrespeitei a minha mãe. Eu saí do colégio e fui para lá, direto para esse lugar. Quando eu entrei lá naquela porta, que eu vi um monte de crianças da minha idade e juntando a música com os movimentos, eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar. Caraca, e aí foi encantador para mim. Eu sempre falo que o meu maior sonho era fazer minha mãe entender e compreender minha profissão. E graças a Deus, hoje em dia, ela respeita muito. Esse foi o meu maior sonho conquistado com a dança. Por isso que eu estou feliz, independente de qualquer coisa, independente dessa pandemia que a gente está passando, eu me sinto muito feliz justamente por isso. Maravilhoso isso. Agora, uma perguntinha, assim, de uma maneira mais abrangente. Na opinião de vocês, o que é dançar bem? Na verdade, eu acredito que dançar bem é se satisfazer, né? Ver o lado pessoal de você se conectar com a dança, mas não tentando agradar a quem está em volta. Tentando agradar a você e ao seu parceiro. É sempre pensar naquela junção, né, do corpo junto se tornando um só. Quando a gente pensa em externar isso, de dançar para os outros, a gente acaba indo por um lado que é de exibicionismo. E a dança tem a ideia de conexão, de entrega. E para isso você precisa pensar nessa questão interior, nessa satisfação. Então, para você dançar bem, você tem que estar bem consigo mesmo. Eu acho que dançar bem é você ser quem você é em plenitude. Eu me lembro que eu vi um menino lá em Lyon, ele é tetraplégico, né? E a cadeira que ele tem, ela consegue deixar ele em pé. E ele estava se movimentando lá no baile, sabe? E a Flavinha falou assim, caramba, olha, Vinícius, que espetacular. Eu olhando para aquele menino, ela foi lá e chamou ele para dançar. Falou, vamos dançar. E ele parado assim no canto da parede, pegou no braço, ela segurou assim no ombro dele e começou a balançar junto com ele. Aí eu falei, caramba, cara, olha ali. Uma pessoa que não sabe o que é dança de salão vai olhar esse rapaz e vai falar que ele está fazendo o quê? Que ele está dançando. Então, dançar é isso. É você ser quem você é em plenitude, envolvendo uma música que você gosta e os movimentos do seu corpo proporcionado por aquela música. Então, acredito que dançar bem é isso. Espetacular. E agora, para completar essa pergunta, o que é dançar muito bem para vocês? Nossa, dançar muito bem. Eu sou muito exigente comigo mesma, né? Então, dançar muito bem é você realmente ser crítico consigo mesmo, se olhar. Eu falo muito para as pessoas, né? Principalmente porque eu ensaio muito sozinha, né? Para eu começar a entender o melhor do que eu consigo fazer e tentar ser crítica ao mesmo tempo. Me filmo, olho, vejo, não tá bom. Então, assim, a questão da dedicação do estudo faz com que você seja muito bom. A dedicação é o principal ponto para você conseguir ser bom. Dançar bem é você poder extravasar de felicidade. Não, e dançar super bem? Dançar super bem é você extravasar de felicidade ao máximo. Ao dobro. Porque nossa vida gira em torno da felicidade.
fazer aquilo que você falou que viu o Vinícius fazendo uma vez. Ele pegava um pedaço da música e ouvia aquele pedaço da música. Não, essa história é insuportável. Vezes até decorar cada... Assim, cada eu já era fã desse casal, mas nesse dia eu quase quis matar ele. Porque ele foi fazer um trabalho. Onde que foi esse trabalho? Foi em Recife, cara. Em Recife. Foi a primeira vez que a gente fez o trabalho juntos. E aí, na hora que ele entrou no carro, ele falou assim: posso botar uma música? Até maneiro. E no silêncio meio chato, a gente conversa e tal. Uma musiquinha, quem gosta de dançar sempre é bom. Mas ele não botou uma música. Ele botou a introdução da música, que devia ter uns 15 segundos. De onde nós estávamos no hotel até o restaurante. E foi repetido só aquele trecho. Só aquele trecho. É insuportável. Mas justifica a dança deles. Justifica. A musicalidade, né? Esse extrema. Tão profunda. Porque, assim, eu acho que para eles a musicalidade deve ter surgido muito jovem. Porque, olha só, a história dos dois foi de se conectar diretamente com a música desde muito cedo, né? Onde entra para a gente uma forma muito inconsciente. A gente não sabe por quê, mas a gente é tomado por aquilo e vocês encontraram essa vocação na dança muito jovens. Né? E tem uma coisa muito interessante aqui na comunidade especificamente, é a diversidade musical. Então, às vezes, a gente passa por um barzinho, tá tocando um pagode, do outro lado tem uma pessoa que gosta de rock, do outro lado tem um samba enredo, e tem outra pessoa que gosta de hip hop. Então, você vai automaticamente acostumando os seus ouvidos a escutar várias coisas, né? De formas diferentes. A gente escuta muitas músicas de forma diferente, mesmo tendo essa diversidade toda musical aqui na comunidade. Além desses estereótipos, né, de músicas evangélicas, de samba, de funk, tem também ópera, tem tango, sabe? Tem essa diversidade, justamente que a Flavinha falou. Sabe? Então a gente acaba se envolvendo com isso desde criança. E a gente, na época, não tinha noção disso. Pra gente era muito natural a gente caminhar e falar: essa pessoa gosta muito de funk, essa pessoa gosta muito de música clássica, porque tem pessoas que tocam instrumentos aqui na comunidade também. De vez em quando a gente ouve alguém tocando um sax, sabe? Então, isso acaba sendo natural pra gente, e hoje em dia, como professores, como estudiosos, a gente entende que isso também favoreceu a nossa evolução musical. Né? De entender os sons, de perceber de forma diferente, de ouvir a música e tentar ouvir coisas diferentes a partir do que a gente está escutando, mesmo que seja a mesma música, né? Então, tudo isso veio com o nosso ambiente, né? Que é favorável a isso. Agora, fantástica essa história, porque às vezes a gente acha que não, que aí na comunidade só toca funk e samba. Só funk, né? Exatamente. Muito bacana. Nós temos um vizinho aqui que está aprendendo flauta, né, e violino. De vez em quando dá vontade de passar. Tem sido mas... uma E o início... Acontece com a gente também. A gente entende. Mas a gente entende porque precisa exercitar, né? Como tudo na vida. Se você vai aprender um instrumento, a tocar um instrumento, você precisa treinar. Então, você vai passar por aquele sofrimento. Assim como... O único problema é que não passa sozinho, né? O único problema é para quem está escutando. Para quem está fazendo é ótimo. Faz parte do aprendizado. Assim como para estudar música, desenvolver sua musicalidade ou ter mais consciência dessa musicalidade, né? É preciso treinar, não é isso que vocês fazem? Exatamente. Começou justamente daquele jeito que o Eric mencionou aí, né? Da gente ouvindo músicas o tempo inteiro, ouvindo a mesma parte, o mesmo trecho o tempo inteiro. E depois a gente teve a experiência dos encontros com o Rauan, a gente teve aquele encontro com vocês também, lembra? E a gente costuma levar esses aprendizados hoje em dia em nossas aulas. Sabe? A gente nunca estudou assim com um músico.
a gente já teve conversa, vamos dizer assim, né? A gente já teve a oportunidade de fazer um espetáculo que tinha muitos músicos, então a gente sempre perguntava, né, algumas questões. Por que é binário? Mas por que você está tocando desse jeito? Por que tem o teclado aqui? Por que tem o piano e você toca dessa forma? Então ele explicou, né? Porque na época as bandas, os músicos que não foram suficiente para a demanda que era necessária. Então, o próprio pianista usava uma parte lá do piano para fazer a questão mais grave, porque não tinha o baixo, né? Então, a gente começou a entender essas coisas nas conversas. E aí a gente foi anotando, né? Porque aquilo ali era importante para a gente. Então, na verdade, às vezes a gente está escutando um som grave, será que é o baixo ou será que é o piano? Então, a gente está tentando entender, né? E ver como o nosso corpo se comporta a partir disso. Então, a gente vive, a partir dessas nossas experiências de conversa, de troca, a gente começou a desenvolver e a entender como tudo isso funciona, né? Sem dizer também que eles facilitaram muito a nossa vida, né? Eles falavam assim, o espetáculo é um espetáculo chamado Brasil Brasileiro, que foi dirigido por um argentino. Ele é o idealizador desse espetáculo. E esses músicos falaram assim para os dançarinos: faz o seguinte, já que é um espetáculo de improviso, marquem somente um ponto em que vocês vão fazer os movimentos acrobáticos, porque cada momento tinha um casal que ficava em evidência, né? Em cima do pino, debaixo do pino de luz, e todos os outros dançarinos saíam do palco, então ficava só um casal, e aí marcavam a sequência. E eles falavam assim, marca uma sequência aí que a gente vai dar um jeito aqui. Aí a gente fazia uma sequência de panquecas, né? Plano baixo, plano médio, plano alto. E eles davam um jeito lá com os instrumentos, sabe? Com pandeiro, fazia aquela batida do pandeiro a cada giro, sabe? E no final, ele deu até a ideia pra gente. Ele falou assim, poxa, por que vocês não dão um beijo? Vocês conseguem se beijar no final? A gente falou assim, sim, conseguimos. Aí o que ele fez? Utilizou a região aguda do piano para fazer um plim na hora do beijo. Então, geralmente, essa experiência foi incrível, porque a gente está acostumado a se adaptar à música, né? Música é do nosso corpo, claro, mas a gente se adapta àquilo que ela está nos oferecendo. E esse nosso processo foi o contrário. A gente colocou o que a gente queria e ele aplicou dentro do que ele estava vendo os sons, né? A música. E aí foi interessante de ver a percepção deles com relação ao que a gente faz. A gente percebeu que, na verdade, nós escutamos iguais. Então, o movimento de giro para eles é um movimento de pandeiro, sabe? E o movimento curto, que é um beijo, é simplesmente um detalhe. Começamos a entender a importância disso, né? A importância de entender o que a música está propondo, sabe? Se é um estalo, o que a gente vai fazer no estalo? E se é uma panqueca, né? Que é o exemplo que a gente está colocando, qual é o contexto que a música vai nos oferecer que a gente vai fazer isso? É uma bateria que está mais agitada? É um pandeiro que está fazendo... sabe? Então, a gente começa a perceber, né, essa diferenciação dentro da música. Perfeito, maravilhoso. Eu já tinha visto isso, eu nunca tinha visto acontecer na dança de salão. Comigo nunca aconteceu isso também, não. Muito bacana saber isso. A única história que eu conhecia de dança similar foi do Grupo Corpo, né? Aquele espetáculo que o Tom Zé fez, aonde primeiro foi criado o espetáculo e depois veio um musicista para construir a música. Exatamente. Imagina a loucura que é fazer e depois ter que desenhar essa música. Assim como para a gente é desafiador, né? A gente colocar nossa música, nossa dança a serviço de uma música, para o músico também deve ser muito bacana ele poder, né, sonorizar o nosso movimento. Agora, como é que vocês diriam que significa? O que significa musicalidade para vocês? Musicalidade é a liberdade que a gente tem de se expressar, né? Dentro daquela música. A gente não pode rotular que musicalidade é você pegar um acento musical, porque cada um sente diferente, sabe? E eu acho bem legal a gente dar essa liberdade para quem está aprendendo,
para que ele possa também ter a sua interpretação. É muito pessoal, né? A musicalidade é muito pessoal. Então, é muito subjetivo, né? E a gente rotular qualquer coisa acaba engessando as pessoas, né? A gente faz uma brincadeira, principalmente nas pessoas que vieram fazer aula com a gente pela primeira vez, que nunca tenha contato nenhum com a dança, com o samba, ou, enfim, com a dança tradicional de uma maneira geral. A gente coloca eles para dançar, solta a música e fala, dança. Para entender o que o corpo deles quer demonstrar, quer expressar a partir daquilo que ele está ouvindo. Seja um soltinho, seja um samba. Então, cada um vai se mexer daquele jeito, né? Solto e às vezes envergonhado, a personalidade também fala e tal. E aí a gente percebe que o balanço deles é tão verdadeiro, né? Que a gente fala assim, ó, tudo que a gente for fazer de movimentação, você não vai precisar esquecer desse seu balanço, dessa sua ginga em momento nenhum. A gente só vai estar passando as movimentações para você entender o contexto dos passos, mas o corpo, como você vai fazer, como você vai se soltar, vai ser justamente dentro dessa sua dança que você fez agora, no início. Então, entendeu como é que é seu corpo? Não entendeu? Vamos soltar de novo para você lembrar como é que foi. Começa a estudar esse seu corpo, que a gente vai precisar muito futuramente, né? Futuramente não, a todo tempo, né? Então, é um passo básico que não pode ser mais engessado, é um passo básico que tem que ser musical. Se a música é mais agitada, você se agita. Se a música é mais lisa, você também interpreta dessa forma. Para começar a entender que o passo, ele é só um recurso. E que a coisa mais importante é essa questão do sua expressão corporal. Natural, então, né? Brincadeira. Muito bom, muito bom. E agora, como é que a gente, pelo visto, você já trabalha a musicalidade com o seu aluno desde o início, como você falou. E como é que você consegue, quais seriam as etapas para construir esse dançarino musical? Ah, legal. Aí a gente entra na questão dos recursos, né? A gente tenta demonstrar, assim, que existe diferença ao longo da música. E às vezes uma mesma música você pode ter pontos altos, pontos baixos, né? Então, às vezes, a gente tenta fazê-los entender, não demonstrar. Porque se a gente demonstrar, a gente vai mostrar a nossa interpretação. Mas fazê-los entender, deixar a música rolar. A gente gosta muito de práticas sozinhos, não com o outro, porque a gente também pode influenciar o outro. Então, tenta dançar o passinho que a gente sabe, sei lá, o passo básico. E se a música tá lenta, tá numa levada mais baixa, como é que você se comporta? E ela vai crescendo, como é que você se comporta? Então, a gente já começa aí fazê-los entender que isso pode ser interpretado de formas diferentes. A gente vai olhar para o lado e vai ver que o outro está se balançando um pouco mais do que ele. Porque, na verdade, ele está seguindo um outro instrumento também. A gente já começa desenvolvendo de que em uma mesma música tem vários instrumentos e que a interpretação pode ser diferente entre várias pessoas de acordo com o que a pessoa está ouvindo, né? E isso também vem de uma questão pessoal. Por exemplo, a gente, aqui na comunidade, está acostumado a ouvir vários sons. Então, é capaz de a gente, muitas das vezes, escutar um som que está lá no final por conta dessa nossa disponibilidade e acessibilidade a diversas músicas. E, de repente, uma outra pessoa não teve tanta essa experiência de ter contato com várias formas de música, e aí, de repente, vai por um mais óbvio. Então, a gente começa a mostrar que, na verdade, o outro não é melhor e nem pior. É só uma interpretação pessoal. E aí a gente vai colocando vários outros recursos para a pessoa começar a entender e escutar cada vez mais a música. Então, se você nessa primeira música escutou, sei lá, o surdo, tenta escutar nessa mesma música, vamos soltar, um outro instrumento. Como é que seu corpo se comportaria? Então, a gente vai começando a colocar recursos sem demonstrar. De deixar claro para eles, né, o que é o ritmo, né? Que eu acho que é a base de tudo. Eles precisam entender o que é o ritmo, entender o que é tempo forte, o que é tempo fraco, que eles se alternam em tempos regulares, sabe? E essa questão também de a gente deixar dar a liberdade para eles, a gente começou a entender que nem sempre, numa pausa, a gente precisa parar.
Porque isso era o que a gente fazia. Entendeu? E a gente percebeu a riqueza de uma movimentação dentro da pausa também. Por mais que seja um pouquinho mais lenta, e quando a música voltar, ele faz uma movimentação mais intensa, mas isso é uma riqueza. E, ó, vou falar, isso a gente aprendeu muito recentemente, né, Vini? Porque Sim. Antes a gente colocava aula de pausa. Música parou, todo mundo tem que parar, pô. É um caminho, um caminho também. Mas a gente levava isso à risca, sabe? Então, a gente começou a entender quando os alunos começaram a mostrar formas diferentes de interpretação a partir daquilo. Né? A gente falou assim, não colocou tantas regras em uma das aulas, não sei por que aconteceu, e falou assim, ó, a gente vai tentar parar quando a música parar, só que eles não conheciam a música. E aí, eles davam um jeito de continuar interpretando a música a partir daquele movimento que ele estava. Ele queria parar, mas o corpo dele não parou, e aí desenvolveu uma outra questão muito legal. E a gente começou a se olhar e falar assim, olha que interessante, a gente está privando eles de se expressar, né? Então, a gente começa a aprender muito com essas atividades. A musicalidade, ela ainda é complexa para a gente também. Não é uma coisa que está assim, ó, eu sei, eu posso passar, tá muito quadradinho, eu tenho uma aula estruturada e eu vou falar de musicalidade. Não, é uma coisa que vai mudando ao longo de todo esse nosso processo. Do ano passado para cá já mudou bastante. E a gente vem aprendendo cada vez mais com isso. Amadurecendo. E a gente vai aprendendo com os próprios alunos, né? É muito bacana. Com certeza. E a gente vê que alguns vão pelo ritmo, outros pela melodia, outros pela harmonia, e assim sucessivamente. Isso é muito legal. A reação da pausa é o que a gente chama de falsas pausas. Né? Que dentro da pausa acontecem outras coisas que te levam a outros caminhos. Que não é simplesmente parar, pode ser o caminho inicial para você começar a entender. Mas não é. Exatamente. Né? Muito bacana isso aí. Exatamente. Vocês falaram de algumas formas de se escutar. Falou do ritmo, falou da melodia de algum instrumento específico. Quais seriam essas formas e tipos de melodia? Ou de musicalidade? Não sei como é que vocês falam. Pode ser um instrumento de sopro, né? Pode ser uma voz. E até mesmo... Só que até mesmo um instrumento de sopro, ou talvez, sei lá, um violão, ele pode estar também fazendo o ritmo, né? Tem essa alternância, né? Então, é muito legal a gente começar a basear, a falar para o aluno que ele pode ir pela melodia a partir da voz, sabe? A gente gosta muito de fazer essa divisão silábica que a gente aprendeu com vocês. Sabe? Isso, não, é sério, cara. Isso foi muito rico. Isso foi muito rico. Porque a gente tinha uma dificuldade tremenda de se basear pela voz. A gente sentia essa vontade, mas não conseguia interpretar. Você sentir vontade é uma coisa e você interpretar é outra. Ou até mesmo, às vezes, interpretar e não entender por que está interpretando aquilo. Lembra daquele quebra-cabeça que vocês montaram pra gente? Eles fizeram um quebra-cabeça de uma sequência muito básica. De divisões rítmicas para a mesma sequência. Nossa, sim. Eu tomei a coça naquilo dali. E a gente toma coça até hoje, porque a gente treina até hoje. Da gente dançar em tempo, essa sequência. Depois da gente dança em encontrar. Depois dança em contratempo. Depois dança em tempo encontrar. Depois dança direto, sem pausa. Poxa, eu apanhei demais. Isso é uma aula que a gente trabalha, onde a gente sabe que existe, que cada passo existe um ritmo tradicional, né? Sei lá, o puladinho a gente marca normalmente em contratempo. E por que não fazer tempo, contra? Né? Se libertar exatamente desse padrão, né? Agora, assim, uma coisa que eu admiro também em vocês é aquele trabalho de
um dançar num instrumento, na voz, e o outro ter outra interpretação de outro instrumento, e as duas coisas se complementarem na dança. Ou seja, ao mesmo tempo você tem uma independência, nós como damas, né, a gente consegue ter uma independência, uma autonomia na interpretação, e ao mesmo tempo está conectado e está agregando, ou seja, está somando ali aos sons todos, né? As sonoridades todas que a gente pode perceber na música. Isso eu acho fantástico, e também a gente aprendeu com vocês aí, nesse lado. Assim, e ainda está aprendendo essa parte aí, isso para a gente também. Porque é aquela coisa, né? Você vai dançar com um cavaleiro muito musical, às vezes é difícil a gente ter a nossa interpretação. A gente acaba ela tá falando porque a gente briga por causa disso. Tudo, né? Eu sempre digo assim, que o Érico quer conduzir até o meu enfeite ali, a pontinha do dedão ali no plim, sabe? Ele quer conduzir, pegar tudo, porque ele tem um ouvido muito amplo aí na música, ele percebe muitas coisas. Mas isso tem que ser administrado, porque é um casal, né? Então tem que ser uma conversa, tem que ele falar e eu também poder falar e respondendo, né? Perguntando, mas agregando. Como é que vocês fazem isso? Então, a gente sabe que a dança de salão ela é muito machista, né? E o machismo ele é estrutural. Então, a gente começou a entender essa liberdade de cada um se expressar já a partir do nome. Porque sempre vinha primeiro o nome do cavaleiro, depois o nome da dama. E a Flavinha, conversando comigo sobre esses assuntos do machismo estrutural, a gente começou a colocar a gente falou assim, então vamos fazer diferente do que as nossas referências fazem? A gente começou a colocar Flávia Teixeira e Vinícius Filho. E aí depois vinha essa questão, né, que a Bianca citou super bem, que eu sentia a música de um jeito e ficava encantado com a interpretação que eu tive a partir do improviso, e eu falava para a Flavinha, nossa, essa dança foi perfeita. E ela falava assim, poxa, engraçado, para mim não foi. Eita. Aí eu falava, mas por que, Flávia? Poxa, a gente conseguiu pegar tudo. Não, realmente, a gente conseguiu pegar tudo que você ouviu, tudo que você queria conduzir. Mas não era necessariamente aquilo que eu queria interpretar. Sabe? E aí eu acho que ela pode falar um pouco mais sobre isso. E aí veio de muita conversa, veio de algumas brigas também, né? De eu parar na hora e falar, nesse momento aqui, olha só, você sabe que eu escuto isso, me deu a intenção inicial e não deixou eu terminar, sabe? Ele começa... Aí vem uma questão de parceria, né? Ele começou a entender o que eu escutava também, né? Que eu sou mais melódica, que eu gosto de instrumentos de sopro, e ele é mais agitado. Então, quando vinham os instrumentos de continuidade, que eu tenho várias coisas na minha cabeça para fazer, que a música me leva, ele dava a intenção inicial e cortava o fluxo para ele pegar essa brincadeira, ou às vezes nem pegar, né? Ele pegava as coisas que era mais agitada. E aí eu falo, nossa, olha, esse instrumento está mais em evidência. Se você deixasse eu mostrar para você, ou eu fazer o movimento, vai ficar muito mais legal. Aí ele falou assim, então faz aí. Colocou a parte da música e me deixou fazer a movimentação. Aí ele, agora eu escutei o que você estava ouvindo, porque você falando eu não estava entendendo. E aí ele começou a entender o momento de liberar, né? Da gente começar a conversar e ter essa não é silêncio, a gente não gosta de falar de silêncio, mas é uma conversação no sentido de expressão corporal do tipo, deixa comigo. Eu faço isso com outros cavaleiros também e funciona, sabe? Deixa comigo, olha só o que eu estou escutando, sabe? Deixar bem claro o que eu estou escutando e dar a deixa para a gente voltar novamente. E aí eu comecei a entender isso, ele começou a me dar bastante espaço, principalmente nos movimentos mais tradicionais, como a trança, o picadilho, que mais? O puladinho. Então, esses movimentos que são mais fáceis de deixar mais livre a dama, vamos dizer assim, eu comecei a expressar tudo o que eu queria dentro dessas movimentações. Às vezes dava certo, às vezes não, porque ele achava que dentro de uma mesma movimentação, como o puladinho, que estava na bateria,
era o meu momento, quando na verdade eu tô no ritmo, né? Tô com vontade de ficar no ritmo. Aí ele, poxa, dei a liberdade para você e você nada de fazer isso. E acontece muito também, até hoje, dele parar de conduzir, né? Porque a gente está fazendo alguns experimentos e acontece também com muitos outros cavaleiros dançando comigo, de estar fazendo um movimento e simplesmente parar. É o seu momento, vai. E eu tô no fluxo do movimento. Às vezes é um gancho redondo, ele para e fala, vai. Não é assim, né? É um movimento de continuidade, é um movimento de conexão, né? Vai ter um momento de a gente conversar e mostrar, né? E mais, se a gente propor, né? Porque a gente está conversando muito sobre isso, sobre propor, a dama propõe, a conduzida propõe, tenta seguir a proposta dela. E o grande problema é que, às vezes, a gente tenta colocar essa intenção e o cavaleiro corta e vai embora porque ele está escutando outras coisas. Está escutando e também não está atento à parceira, né? Com quem está dançando. E aí, uma coisa que foi muito enriquecedora para essa clareza que vocês conseguiram enxergar, que é de um tá dançando num instrumento e o outro está em outro, e tem a conversa, tem a conexão, foi da gente ouvir bastante músicas instrumentais. Porque a gente percebeu, caramba, olha aqui, tem a percussão, tem o instrumento melódico e, pô, tá tudo funcionando de maneira harmônica. Por que a gente não consegue fazer exatamente a mesma coisa com a dança? E foi aí que a gente percebeu. A gente começou com alguns movimentos específicos e hoje em dia a gente já tem essa liberdade de poder fazer essa interpretação em qualquer movimentação. E também o que nos ajudou muito, e ajuda até hoje, é realmente, aí a gente sai um pouco da musicalidade, de entender, né, como o nosso corpo se comporta em todas as movimentações. Porque, por exemplo, numa trança, a gente tem a característica da oposição. Eu vou estar brincando em um outro instrumento, como, por exemplo, sei lá, o Vinícius vai estar brincando na bateria e eu, como sempre, vou estar brincando com o sopro, um instrumento de sopro. A gente não vai perder essa característica. A gente vai ficar nessa característica. Independente do que eu estou fazendo da minha perna para baixo, e ele também, eu vou sempre estar conectada com ele dentro dessa característica da trança. O grande problema, né, eu vejo também, eu tenho dificuldade de dançar com outras pessoas, é que quando a gente está na trança, a pessoa começa a ir para o mesmo lado, começa a perder o fluxo do movimento só para pegar o tempo musical. E aí a gente perde a característica do movimento, a gente se perde na conexão, a gente se perde de várias maneiras. Então é legal a gente ter um conteúdo musical, é legal a gente deixar a música nos levar, mas é legal também a gente ter uma consciência e uma base da movimentação, porque aí tudo sai harmônico, a gente consegue ter uma leitura nítida, né? Tanto eu como dama, o Vinícius como cavaleiro, até para a gente se reconectar e depois sair novamente. Então, a musicalidade ela está muito junto com as questões das bases, né? Então, a gente não pode esquecer isso. Cara, esse tema aí, se vocês quiserem trabalhar nessa vibe aí, aqui no nosso grupo, a gente vai ficar muito feliz. Não sei se a galera vai entender, mas vai ser muito interessante, porque uma coisa que a gente observou é que cada profissional, que cada um está vindo de uma área diferente, né? Teve o Guilherme do tango, teve o Júnior do forró, teve o João do West Coast Swing, né? Cada um tá vindo uma... A Kiri, que já tá falando de uma outra vibe completamente diferente. É engraçado que ninguém colocou nenhuma aula assim repetida, assim, igualzinha, sabe? O mesmo formato. Não, todas foram abordagens completamente diferentes e todas musicais. Isso é que é interessante. Assim, mostra a riqueza que tem isso aí. Desse assunto. A gente poderia continuar falando sobre isso horas a fio. Pena que nosso horário é limitado. Nós quatro, né, para quem está assistindo aí, tivemos que fazer uma super estratégia ginástica para conseguir encaixar essa entrevista aqui. Mas primeiro eu queria agradecer muito vocês. Mas antes de finalizar, eu queria que vocês dessem para a gente quais seriam as suas referências profissionais na área de musicalidade. Caramba, tem tantas pessoas, Érico. Eu pensando em lado musical, vamos lá. Músicos, né? O Marcelo Caldi nos ajudou muito, né? Na época do Brasil Brasileiro, a gente não pode deixar de falar dele. O Esguleba também, que é um percussionista incrível, né, Vinícius? Que inclusive ensinou a gente a tocar alguns instrumentos, né, de percussão.
falecido Trambique, que também era um super famoso do samba, que já é falecido, fez parte do projeto também com a gente, porque ele ensinou a gente... Oi? Todos músicos. Todos músicos. Que eles nos ensinaram realmente a ouvir, né, vários instrumentos, né? A gente tinha uma visão geral, como se a música fosse um todo, né? Teve uma hora que a música fazia um pan e a gente acompanhava a música, né? Como se fosse de uma maneira geral, só aparecia as evidências. E aí eles começaram a mostrar que não, né? Olha só, nessa hora tem um tamborim, nessa hora tem algumas coisas, né? E tenho que dizer também, não posso esquecer, que uma aluna, uma amiga, na verdade, ela mostrou pra gente essas diferenças de interpretações, né? A Fernanda Mendes, ela dança funkeado, e eu acho que o funkeado também, como tem aquelas questões das pausas e tal, ela começou a implantar esse entendimento na gente. Então, ela também é uma pessoa muito musical, não posso deixar de comentar sobre isso. Porque a gente interpretava, às vezes, no plim, com movimento extravagante, sabe? Que não precisava. E aí ela começou a mostrar essa sensibilidade das interpretações. Eu gosto de dizer também, tem o Rauan, né, que nos ensinou muito, tem vocês, tem um casal de tango que nos ensinou muito a fazer essa divisão, né, de dar liberdade para que o outro possa interpretar com diferentes instrumentos e a dança se desenvolver perfeitamente, que é a Clarissa Aragon e o Jonathan Saavedra. Porque ao mesmo tempo que um está fazendo uma coisa, dentro do mesmo movimento, o outro está pegando outro instrumento, e isso realmente nos encantou. Eu não danço tango, mas assim, eu gosto de assistir, e eu comecei a entender que a gente poderia fazer isso no tango. Foi a partir daí, há 4 anos atrás, eu acho, que a gente começou, a gente descobriu, né, a gente começou a entender que a gente poderia fazer isso também. Então, são basicamente essas, né? Sim, eu acredito muito que as aulas de vocês também do GB, eu, por presenciar a aula de vocês, me ajudou muito também em relação a isso. Eu não estava presente nas aulas do GB, mas o Vinícius filmava tudo. Eu sempre gravei. E me passava. Eu tenho um áudio das aulas de vocês, que eu gravava por áudio, né? Não podia gravar por vídeo. Eu gravava por áudio e tirava fotos da aula de vocês. Quem conhece o Vinícius sabe que tá sempre com um fonezinho de ouvido, escutando alguma coisa aí, ó. Mas descobrimos o que é isso. Na verdade, tá gravando. Muito bom, cara, gente. Olha, obrigado, muitíssimo obrigada, tá? Eu sou fã de vocês dançando. A Flavinha é maravilhosa. O Vini também dançar com você é uma delícia. Uma vez ele me tirou para dançar, ficou fazendo só passo básico a ronda inteira, assim, samba, uma sequência, só passo básico e só viajando, né, na música. Aí a gente vê quanto o nosso corpo pode se expressar musicalmente através de coisas simples. Não precisa ter tantos passos assim para você ser uma pessoa musical. O fato de ser simples não quer dizer que é básico, que é banal. Exatamente. Né? Pode ser altamente rico. Profundo em cada coisa que você faz. Perfeito. Queridos, muito obrigado. Valeu. Beijo. Espero vocês certo. E aí nas aulinhas depois. Obrigado por tudo e um beijo para vocês. Toda a benção aí, tá?